Ei, não conseguiu, né? Mas não se preocupa, nessa aula de revisão que nós vamos fazer, você vai recuperar essa nota de você. Essa sua nota vai ser recuperada e você vai tranquilamente terminar nosso módulo do terceiro ano. Vamos lá na aula de revisão, de recuperação. Para vocês, na tela de vocês aí, nós estamos aí na aula de número 54. Vamos colocar aqui uma canetinha para a gente riscar aqui essa aula de número 54. A unidade 3 aí, nós já vimos os assuntos que nós trabalhamos nessa atividade, nós vimos na aula passada. Vamos lá com bastante tranquilidade ver sobre essa revisão. A gente começa a República Nova no Brasil. Lembra que lá na aula de revisão geral nós estudamos a República Nova no Brasil 1, que nós vimos Fernando Collor, vimos o Itamar Franco. Agora nós vamos ver essa República Nova no Brasil 2, que vai trabalhar a questão do governo Fernando Henrique Cardoso e as privatizações do governo Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, quem é esse sociólogo? Ele foi ministro da Economia do governo de Itamar Franco. É lançado, dentro daquele pacto que Itamar Franco lança, ele joga o plano real no colo do Fernando Henrique Cardoso, diz: você será o pai do real. E olha que o real foi feito lá no governo do Itamar Franco. A proposta política de Fernando Henrique Cardoso era aquecer o Brasil, adequar o Brasil ao neoliberalismo. Pessoal, essa política neoliberal, ela já tinha começado. Ela já tinha começado principalmente com Fernando Collor de Mello. O Itamar Franco deu continuidade a essa política neoliberal, mas essa política neoliberal, ela vai ser bem característica do governo Fernando Henrique Cardoso. Neoliberal, né? Lembrando aí que é o novo liberalismo econômico. Que liberalismo econômico a gente já estudou tantas vezes, agora ele tem uma nova forma, uma nova corpagem. Ele vai ser, a partir da década de 80, ser implantado para o mundo, essa política neoliberal. Foram vendidas, nesse período desse neoliberalismo, que buscava o Estado mínimo, vão ser vendidas a Vale do Rio Doce, a Embratel, a Companhia Siderúrgica Nacional. Na realidade, gente, vão ser vendidas muitas empresas. Daqui a pouco eu falo mais dessas empresas. Fernando Henrique Cardoso, então, essa política que ele vai adotar, há uma estabilidade, a gente não pode negar que há uma estabilidade econômica nesse primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso. O Plano Real, ele trouxe uma estabilidade econômica forte. Isso fez com que o Fernando Henrique Cardoso fosse eleito para um segundo mandato. Isso leva à reeleição dele. Lembrando que essa reeleição foi uma regra do jogo mudada no meio que se estava jogando. Nós temos um segundo mandato. Fernando Henrique Cardoso teve a popularidade reduzida nesse segundo mandato. Muito. Há o desemprego, a inflação começa a aparecer, o desemprego começa a ampliar, há um apagão energético no Brasil. Isso vai fazer com que ele não eleja seu sucessor. E o Lula, então, ganhe a sucessão da presidência da República. O programa de privatizações, as privatizações que elas vão estar no Brasil, essa busca do Estado mínimo, lembrando que as privatizações, ela vem com o discurso de que vai melhorar o serviço. Só que nós vamos ver que com as privatizações, o Brasil ele passa a pagar combustível mais caro, energia mais caro, gás de cozinha mais caro. Isso tudo traz com a privatização também. O Brasil ingressou, de fato, na área de privatizações a partir de 1990. Na década de 90, nós temos aí, lembra, década de 90, nós temos aí o Fernando Collor de Mello como presidente da República. No governo de Fernando Henrique Cardoso, ao todo foram privatizadas mais de 100 empresas estatais. Tanto é que ele dizia que o Brasil não iria lembrar da era Vargas. As privatizações no Brasil tiveram direta relação com o Consenso de Washington, que foi realizado em 1989, que apresentava uma série de recomendações econômicas. Então,
nós vamos observar nesse governo Fernando Henrique Cardoso, nós vamos observar que o FMI, o Fundo Monetário Internacional e o Consenso de Washington, eles têm influência direta nessa política neoliberal dos países da América Latina, entre eles o Brasil. Então, essa exigência da privatização, essa exigência do Estado mínimo, até as universidades passaram a ser sucateadas. Porque no governo neoliberal dizia, não, educação superior não é para todos, são para alguns. Educação de nível superior é para a iniciativa privada. Então, se tinha essa filosofia, que é uma filosofia neoliberal, muito forte. E o Brasil ele começou a privatizar tudo que era seu, vender tudo que era seu. Fernando Cardoso não consegue eleger seu sucessor. E o seu governo, então, se encerra. Na tela para vocês aí. Nós fomos para outra aula, a aula de número 42. Vimos agora a nova ordem mundial. Vimos que nessa nova ordem mundial, a guerra agora não é mais contra capitalista, contra socialista. A guerra agora é uma guerra de terror. Guerra de terror. E que vai ter uma teoria da conspiração muito grande nesse período. Os Estados Unidos se viram isolados na supremacia bélica do mundo. Os Estados Unidos se tornou a maior potência bélica, o maior exército, melhores armamentos, armas nucleares. Então estava isolado dessa potência bélica. E agora, lutar contra quem? Ninguém queria lutar com os Estados Unidos. Os Estados Unidos precisavam de um novo inimigo. Quem seria esse novo inimigo? Porque os gastos com essa indústria bélica continuavam a ser monstruosos, estrondosos investimentos. Então, o que seria esse novo inimigo? Aí aparece um novo inimigo. A invasão do Afeganistão em 2001. O Afeganistão, então, é invadido aqui. A perseguição de Osama Bin Laden, que foi encontrado morto em maio de 2011. Demoraram 10 anos para achar Osama Bin Laden. Mas em 2001 nós tivemos o ataque às Torres Gêmeas, ao World Trade Center nos Estados Unidos. E isso vai impactar os norte-americanos. A teoria da conspiração. Tem muita teoria da conspiração, gente. Muita. Ah, que os comunistas vão invadir o Brasil, isso daí foram teorias da conspiração usadas desde lá de Getúlio Vargas, que tem isso aí. Aí aqui uma charge, colocaram, aqui, fizeram montagem, o Osama Bin Laden e o Barack Obama aqui, se confraternizando numa festa de carnaval. Teve gente que acreditou que essa foto seria real. A teoria da conspiração estão bastante presente na web, de forma de blogs, em forma de vídeos, de YouTube, bem como nas mídias sociais. O pessoal tem teoria da conspiração que o homem nunca foi à Terra. Com essas teorias, vem cá comigo aqui. Nós temos tanta teoria da conspiração, vem cá comigo. Nós temos tanta teoria da conspiração que às vezes nos fazem rir. Nós temos teoria da conspiração que o homem nunca foi à Lua, que o homem nunca entrou em órbita, que não existe satélite. Teoria da conspiração que dizem que nós somos enganados, que a Terra é plana. Existe tanta teoria da conspiração aí, espalhada em forma de fake news. A internet, ela trouxe muita teoria da conspiração. Dizem que existe uma nova ordem mundial, que ela controla o mundo todo. Há um controle. Então, são vários. OVNIs, as de OVNI que eu acho legal. As de OVNIs aí existem teorias e mais teorias que tratam sobre essa questão dos OVNIs. Na tela para vocês aí, para a gente dar continuidade aí dessa teoria da conspiração. Os planos governamentais clandestinos, elaborados, tramas de assassinatos, supressão de tecnologia. Então, aí coloca aí que várias pessoas foram assassinadas dentro desses tramas. No Brasil, nós tínhamos a teoria da conspiração da dita URSAL. Já ouviram falar na URSAL? Dizer que existia a URSAL, que seria um acrônico para União das Repúblicas Socialistas Latino-Americanas. Aí diziam que
o sal iria querer tomar o poder na América Latina. Então, tudo isso aí está dentro da teoria da conspiração. Na aula 44, nós vimos a questão do impacto da globalização, a parte 2 desse impacto. Como é que se dá esse processo de impacto dentro dessa globalização? Dentro desse impacto aqui, nós vamos ver a União Europeia, a xenofobia, o racismo, o Japão, a expansão econômica do Japão. Tudo isso nós vimos nessa aula. Essa aula, inclusive, fui eu que dei para vocês. A União Europeia é um bloco econômico criado em 1992 para estabelecer uma cooperação econômica política entre os países europeus. Atualmente são 27 países, porque a Inglaterra, ela saiu da União Europeia, ela se retirou da União Europeia. Então são 27 países hoje. Buscam se reconstruir dos danos da Segunda Guerra Mundial, bem como prosperar a paz. Aqui então nós temos a União Europeia, que tenta buscar esse processo de paz, superar suas desigualdades. Xenofobia e o racismo. Outro assunto que nós trabalhamos aqui. Mas antes de coisa, deixa eu falar aqui da União Europeia. Imagine vocês, Estados Unidos crescendo, a Europa precisava se fortalecer. Então ela começa a se juntar. 7, aí depois passa para 12, ela vai crescendo, até chegar a esse número de 27 países que fazem parte dessa União Europeia. A União Europeia ela tem acordo, as pessoas podem se movimentar, é utilizado o euro como moeda única, foi adotado lá o euro. A Inglaterra ainda utiliza sua moeda própria, mas a União Europeia ela toda utiliza o euro. E a União Europeia ela tem essa função de tentar fortalecer a Europa, porque a Europa está ali no meio. De um lado tem os Estados Unidos, que é a primeira potência, do outro lado tem a China, que é a segunda potência. Imaginem vocês. É uma coisa complicada. Ela então buscou essa reconstrução da Segunda Guerra Mundial. Só que essa reconstrução, há um movimento de pessoas pelo mundo, e esse movimento ela causa muito a xenofobia. Você não aceitar pessoas de outro país. Na tela para vocês. O que é xenofobia? Olha aí na tela. Xenofobia, que é a aversão de outras raças e culturas. O Brasil apresenta casos de racismo, xenofobia. No último caso aconteceu com os venezuelanos, lá em Roraima. Não existe uma cultura ou raça melhor que a outra. Nós vimos também nessa aula a ascensão do Japão. O Japão chegou a ser a segunda potência mundial. Só pelo desenvolvimento da tecnologia, porque o Japão é uma ilha, ele não produz alimento suficiente para eles não produzem matéria-prima para eles têm tudo que importar de fora. Mas o Japão investiu em educação, investiu na estrutura tecnológica deles fortíssima e se tornou o segundo, hoje é a terceira economia aí, brigando com a Inglaterra aí pela terceira posição. A relação entre os Estados Unidos e o Japão foram norteadas pelo Plano Colombo. O Plano Colombo injetou dinheiro no Japão, que tinha sido destruído pelo próprio Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. O Japão desenvolveu uma política de desenvolvimento econômico muito bem sucedida, gente. A notável expansão industrial japonesa conduziu o Japão à segunda posição entre as maiores economias do mundo. Então, chegou à segunda posição. Hoje, quem ocupa essa segunda posição é a China, que ocupa essa segunda posição. Aí nós vimos aí que o Japão destaca-se na produção e exportação de veículos, equipamentos eletrônicos e artigos de informática. A população japonesa possui um elevado poder de consumo. Salários altos aqui levam essa população a ter um consumo alto interno. O Japão importa de outros países o quê? Produtos agrícolas, porque ele não tem terras suficientes, terras cultiváveis, e eles importam matéria-prima de outros países.
Aqui algumas empresas japonesas, como a Toyota, a Mitsubishi, a Toshiba, a Honda, a Nissan, a Mitsui, a Suzuki, a Nissin, são empresas aí que elas estão espalhadas por todo o mundo. Todo mundo. Outro assunto que nós vimos também nessa aula foi esse mundo multipolar. Vimos o neoliberalismo e os BRICS. Dentro dessa política neoliberal, aí a gente coloca ali neo, que significa novo. É um novo conceito do liberalismo clássico. Aquele liberalismo clássico lá de trás, de séculos atrás, o liberalismo ele chega com o nome de neoliberalismo no século XX. Então ele aparece no século XX, agora ele reaparece, aquele liberalismo do Adam Smith ali, do John Locke, ele aparece no século XX como neoliberalismo. Por quê? Porque o liberalismo, quando ele entra em crise na Bolsa de 29, depois que volta, acaba a guerra, vem o keynesianismo, que era uma política de intervenção econômica do Estado com o objetivo principal de garantir o pleno emprego e manter o controle da inflação. Então, o keynesianismo dizia, o neoliberalismo disse que o liberalismo dizia que o Estado não podia se intervir na economia. O keynesianismo dizia não, que o Estado precisava intervir na economia para manter o pleno emprego, para manter o controle da inflação. Então, há uma intervenção do Estado, há uma política pública no keynesianismo sendo desenvolvida. Aqui, em alguns governos populares do Brasil, foi utilizado essa filosofia econômica aí para o desenvolvimento econômico, para se fugir também do socialismo. O socialismo, ele entrou num processo de falência mundial. Aí nós temos os BRICS. Blocos econômicos, que não chega a ser um bloco econômico, mas sim um agrupamento econômico, atualmente composto por quem? Atualmente os BRICS são compostos por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Por isso que o nome é BRIC, Brasil, Rússia, Índia, China e South África, África do Sul. Então nós temos aí essa questão dos BRICS. A África do Sul também foi oficialmente incorporada ao BRIC, que passou então a se chamar BRICS. Aqui a África do Sul ela entra dentro desse processo dos BRICS. O Brasil sem BRICS é um Brasil cada vez mais isolado do cenário internacional. Brasil sem BRICS é um Brasil cada vez mais isolado do cenário internacional. Então, nós temos aqui essa última questão aqui que fala sobre esse agrupamento econômico, essa participação, porque o Brasil ele estava saindo aí desse processo do neoliberalismo totalmente dependente dos norte-americanos. E de uma hora para outra, nós temos essa mudança econômica. O Brasil ele negocia com a China, passa a negociar com a Rússia, passa a negociar com a Índia. Ou seja, se você pegar os BRICS têm quase 50%, ou próximo de 50% da população mundial. O PIB também desses países que se juntam ao BRICS, que se a gente fazer um comparativo com a União Europeia, ele está lá em cima. Então ele está bem desenvolvido. E assim o Brasil, ele passa a desenvolver, ele passa a fazer reserva cambial, ele passa a ter uma nova perspectiva de economia. Tá certo? E o Brasil hoje não tem como ficar sem os BRICS. Essa foi a nossa revisão. Eu espero que vocês façam uma boa prova e que consigam recuperar essas notas. Até lá.